Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução à Contabilidade. Folha de salários. Primeira etapa: registro da folha. Pela apropriação das despesas com salários. Salários: R$ 1.200. Salários e ordenados a pagar: R$ 1.200. Pela elaboração da folha de salários. Competência: março de 2011. A conta debitada, intitulada Salários, poderá fazer parte das despesas com vendas, despesas administrativas, ou no caso de empregados da parte produtiva de uma indústria, fazer parte da formação do custo dos produtos, devendo ser registrado em produtos em elaboração. Pelo registro do desconto do INSS parte empregado. Salários e ordenados a pagar: R$ 108. INSS a recolher: R$ 108. Retenção de 9% de INSS dos empregados conforme folha de salários. Competência: março de 2011. Pelo registro do INSS patronal. INSS: R$ 321,60. INSS a recolher: R$ 321,60. INSS patronal de 26,8% conforme folha de salários. Competência: março de 2011. Pelo registro do FGTS. FGTS: R$ 96. FGTS a recolher: R$ 96. FGTS 8% conforme folha de salários. Competência: março 2011. Com isso, encerram-se os procedimentos necessários à apropriação da folha de pagamento, dentro do mês de sua competência. Os lançamentos contábeis acima ficam demonstrados através de razonetes, da seguinte maneira. Folha de salários. Segunda etapa: registro da folha. Após a apropriação da folha de salários, a empresa deve efetuar os pagamentos para a liquidação da folha. Isto pode ocorrer dentro do próprio mês de competência, para aquelas empresas que optam pelo pagamento no último dia útil do mês trabalhado, ou no mês subsequente em atendimento à legislação trabalhista. Via de regra, as empresas efetuam o pagamento no mês subsequente a um mês trabalhado. Considere que a empresa Ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada efetue o pagamento no quinto dia útil do mês subsequente ao de competência da folha de pagamento de salários. Com isso, em abril de 2011, deverá efetuar os seguintes registros. Pelo pagamento do salário ao José da Silva. Salários e ordenados a pagar: R$ 1.092. Banco Conta Movimento: R$ 1.092. Pagamento líquido ao empregado conforme folha de salário. Competência: março de 2011. Pelo pagamento do INSS devido. INSS a recolher: R$ 429,60. Banco Conta Movimento: R$ 429,60. Recolhido conforme Guia da Previdência Social. FGTS. Competência: março de 2011. Pelo pagamento do FGTS devido. FGTS a recolher: R$ 96. Banco Conta Movimento: R$ 96. Recolhido conforme Guia de Recolhimento do FGTS. Competência: março de 2011. Depois de concluída a segunda etapa, os lançamentos contábeis acima ficam demonstrados através de razonetes, da seguinte maneira. A conta banco foi demonstrada sem saldo inicial ou final neste exemplo, apenas para entendimento dos lançamentos de liquidação da folha. Folha de salários. Após a compreensão dos lançamentos básicos para o registro da folha de pagamento, podemos avançar para os principais fatos ocorridos na folha, como o imposto de renda retido na fonte, os adiantamentos de salários, os descontos de previdência privada, plano de saúde, pensão alimentícia, vale transporte, salário família e salário maternidade, provisão de 13º salário e de férias. Folha de salários. Exemplo avançado. Consideremos que a empresa Ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada, ao calcular a folha de pagamento de salários do mês abril de 2011, após contratação de mais 2 funcionários, portanto totalizando 3, tenha apresentado os seguintes valores. Pela apropriação das despesas com salários.
Salários: R$ 4.600. Salários e ordenados a pagar: R$ 4.600. Pela elaboração da folha de salários competência abril de 2011. Pelo registro do desconto do INSS parte empregado. Salários e ordenados a pagar: R$ 414. INSS a recolher: R$ 414. Retenção de 9% de INSS dos empregados conforme folha de salários competência abril de 2011. Pelo registro do INSS patronal. INSS: R$ 1.232,80. INSS a recolher: R$ 1.232,80. INSS patronal de 26,8% conforme folha de salários competência abril de 2011. Pelo registro do FGTS. FGTS: R$ 368. FGTS a recolher: R$ 368. FGTS 8% conforme folha de salários competência abril de 2011. Pelo registro do desconto do plano de saúde dos funcionários. Salários e ordenados a pagar: R$ 150. Plano de saúde a pagar: R$ 150. Desconto do plano de saúde conforme folha de salários competência abril de 2011. Algumas empresas oferecem aos seus empregados planos de saúde coletivos empresariais. Porém, por acordo entre o empregador e empregados, poderá haver o pagamento integral pela empresa. Quando esta assume o ônus da despesa, poderá haver pagamento integral pelo funcionário, ou ainda pagamento parcial. Pelo registro do desconto da pensão alimentícia devida pelo funcionário Pedro Cardoso. Salários e ordenados a pagar: R$ 400. Pensão alimentícia a repassar: R$ 400. Desconto pensão alimentícia judicial devida por Pedro Cardoso a Solange Cardoso conforme folha de salários competência de abril de 2011. O artigo 21 da Lei 6.515 de 77, determina que para assegurar o pagamento da pensão alimentícia, o juiz poderá determinar a constituição de garantia real ou fidejussória, ou seja, poderá determinar o desconto da pensão em folha. Desta maneira a empresa passa a ficar responsável pelo repasse da pensão aos alimentandos. Pelo desconto do Vale Transporte. Salários e ordenados a pagar: R$ 276. Vale Transporte: R$ 276. Compensação equivalente a 6% dos salários dos empregados conforme folha de salários competência de abril de 2011. Como o VP é fornecido de forma antecipada, no momento do pagamento do referido vale, a empresa deve efetuar um lançamento a crédito de caixa ou banco em contrapartida da conta de despesa. Desta forma, por ocasião da apropriação das despesas e encargos com a folha, a parte suportada pelos empregados é recuperada pela empresa, mediante débito conta salários e ordenados a pagar e a crédito da própria conta de despesa. Os registros da folha foram efetuados através de lançamentos fechados de um débito para um crédito. Porém, opcionalmente poderá ocorrer os lançamentos da seguinte maneira: salários: R$ 4.600. INSS a recolher: R$ 414. Plano de saúde a pagar: R$ 150. Pensão alimentícia a repassar: R$ 400. Adiantamento de salários: R$ 200. Vale transporte: R$ 276. Salários e ordenados a pagar: R$ 3.160. Folha de salários competência de abril de 2011. Folha de salários, provisão 13º salário. O 13º salário, ou gratificação natalina, é um direito do trabalhador, e é recebido em duas parcelas. A primeira poderá ser paga junto com as férias do empregado, nos meses de fevereiro a novembro ou no máximo até o dia 30 de novembro e a segunda no mês de dezembro até o dia 20. Caso o trabalhador seja demitido ou desligado durante o ano, terá direito ao 13º salário proporcional ao número de meses que esteve à disposição do empregador.
Como o empregado faz jus a 1/12 do seu salário a título de 13º salário para cada mês trabalhado, a empresa deverá registrar mensalmente a apropriação deste encargo e o direito do funcionário. O lançamento desta provisão atende ao princípio contábil da competência. O cálculo da provisão corresponderá ao valor resultante da multiplicação de 1/12 da remuneração, acrescido dos encargos sociais, cujo ônus cabe à empresa, pelo número de meses relativos ao período de apuração. A provisão de 13º salário será classificada no passivo circulante, tendo como contrapartida a despesa com 13º salário mais encargos, onde por ocasião do pagamento, quer seja por desligamento do funcionário, que seja por outras razões, baixa-se a provisão contra disponibilidades. Em dezembro de cada ano a conta de provisão para 13º deverá ter saldo zero, visto que o mesmo deverá ser quitado até o dia 20 de dezembro de cada ano, conforme determina a legislação. A empresa ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada deverá efetuar os seguintes registros com relação à provisão de 13º salários relativa a abril de 2011. Pela provisão da parcela devida aos empregados. 13º salário. R$ 383,33. Provisão para 13º salário. R$ 383,33. Provisão 13º salário, que se constitui conforme folha de salários competência de abril de 2011. Como o salário bruto dos funcionários da empresa ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada foi de R$ 4.600 em abril de 2011, a provisão será de R$ 4.600 dividido por 12 igual a R$ 383,33. Pela provisão do FGTS sobre o 13º salário. FGTS provisão de 13º salário. R$ 30,67. FGTS provisão de 13º salário. R$ 30,67. Provisão FGTS conforme folha de salários competência de abril de 2011. Sobre o valor de R$ 383,33 de provisão de 13º devem ser calculados 8% para fins de provisão do FGTS. Portanto, R$ 383,33 vezes 8% igual a 30,67. Após os registros da provisão de 13º salário, a empresa ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada apresenta os seguintes razonetes. Com a provisão mensal do 13º salário, mês a mês, a empresa irá considerar como despesas a parcela devida aos empregados adicionada dos encargos e acumulará a obrigação do passivo nas contas que registram as respectivas provisões. Se a empresa efetuar aumento de salário no decorrer do ano, terá que recalcular a provisão de 13º salário. Quando houver o pagamento da primeira parcela de 13º salário, a empresa deverá efetuar o registro a crédito de caixa ou banco em contrapartida a adiantamento de 13º salário no ativo circulante. Quando do pagamento da segunda parcela em dezembro, a conta de adiantamento de 13º salário será zerada contra a conta de provisão para 13º salário no passivo circulante, para liquidação do saldo contabilizado na conta de provisão. Folha de salários, provisão de férias. Conforme dispõe a legislação trabalhista do nosso país, todo empregado, após cada período de 12 meses trabalhados, terá direito a um mês de férias regulamentares, observado o limite de faltas estabelecidas na CLT. No mês do gozo das férias, o empregado receberá o salário como se estivesse trabalhando. Desta forma, aplicando-se o princípio da competência, se faz necessário o registro de 1/12, mês a mês, relativo ao valor de 30 dias de férias a serem pagos ao funcionário. Esta provisão contempla a inclusão dos gastos incorridos com a remuneração de férias proporcionais e dos encargos sociais, cujo ônus cabe à empresa. Quanto à classificação contábil, a provisão de férias será classificada no passivo circulante, tendo como contrapartida a despesa com férias mais encargos, devida até a data do fechamento do período. Com isso, a empresa ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada
efetuou os seguintes cálculos de provisão de férias no mês de abril de 2011. Pelo registro da provisão de férias. Férias. R$ 511,11. Provisão para férias. R$ 511,11. Provisão férias que se constitui conforme folha de salários competência de abril de 2011. Pela provisão do INSS sobre férias. INSS provisão de férias. R$ 136,98. INSS provisão de férias. R$ 136,98. Provisão INSS férias que se constitui conforme folha de salários competência de abril de 2011. Pela provisão do FGTS sobre férias. FGTS provisão de férias. R$ 40,89. FGTS provisão de férias. R$ 40,89. Provisão FGTS férias que se constitui conforme folha de salários competência de abril de 2011. As contas de provisões de férias no passivo circulante permanecerão com saldo até a devida liquidação das férias. Quanto às contas de resultado, deverão ser zeradas contra a conta de resultado do exercício ao final de cada exercício social. Após os registros da provisão férias, a empresa ecológica apresenta os seguintes razonetes. Provisão para primeiro RPJ e CSLL. As pessoas jurídicas de modo geral, com exceção das imunes ou isentas do imposto de renda, devem tributar sobre o lucro obtido IRPJ e CSLL, por uma das seguintes formas: Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado. No lucro real, a apuração do IRPJ e CSLL é efetuada com base no lucro fiscal, ou seja, no lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação tributária. Folha de salários, provisão de férias. No lucro presumido, a base de cálculo é obtida através da aplicação do percentual de presunção previsto na legislação tributária sobre a receita bruta auferida. O lucro arbitrado é aplicado, via de regra, quando constatado infração à legislação do imposto de renda pelo contribuinte sujeito ao lucro presumido ou real. No Simples Nacional, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão, na forma estabelecida na LC 123/06, efetuar o pagamento unificado de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP, ICMS e IPI sobre a receita bruta mensal auferida. As pessoas jurídicas tributadas pelo Simples Nacional deverão efetuar o registro dos tributos unificados na forma do DAS, documento de arrecadação do Simples, da seguinte forma: Despesas tributárias. Simples Nacional a pagar. As demais empresas devem reconhecer contabilmente o encargo com o IRPJ e CSLL no próprio período da ocorrência do lucro a que se referem, em contas de resultado, mesmo quando seja devido em período subsequente ao de sua apuração e da declaração fiscal. O artigo 184 da Lei 6.404 de 76 determina que as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive IR a pagar com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. Este entendimento aplica-se também com relação à CSLL. Portanto, o lançamento da provisão para a CSLL ficaria demonstrado da seguinte forma: Contribuição social sobre o lucro líquido. Provisão para a CSLL. Já o lançamento da provisão para o IRPJ ficaria demonstrado. Imposto de renda. Provisão para o IRPJ. Na DR, estas contas de resultado do IRPJ e CSLL apresentam-se logo após todas as despesas operacionais e das outras receitas e despesas e anteriormente ao resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Distribuição de lucros e dividendos. Dividendo é a remuneração atribuída aos sócios em função do capital aplicado na sociedade. Para fins das sociedades por ações, o dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. O Código Civil não fixa um prazo máximo para as demais sociedades pagarem os respectivos dividendos.
O sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas, e é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Os lucros apurados no balanço patrimonial podem ser distribuídos, com isenção de imposto de renda. O lucro distribuído só será considerado como tributável para o imposto de renda, caso sua origem não seja comprovada pela contabilidade da pessoa jurídica. Lucro real para as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda através do lucro real. Configuram-se como isentos os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados na escrituração contábil. Lucro presumido. A pessoa jurídica tributada pelo IR com base no lucro presumido poderá distribuir lucro independentemente de apuração de lucro pela contabilidade. Partindo da base de cálculo do IR, deduz-se os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica onde o resultado é o valor do lucro a distribuir, isento do imposto de renda na fonte. É condição para esta regra que a distribuição ocorra após o encerramento do trimestre de apuração. Para melhor entendimento, segue exemplo do cálculo e apuração do lucro a distribuir, com base no lucro presumido. Pessoa jurídica prestadora de serviço. Receita bruta de prestação de serviços R$100.000 por cento aplicável sobre a receita com a prestação de serviços. X 32%. Base de cálculo do IRPJ R$32.000, IRT, CSSL, PIS e COFINS R$9,53. Zero lucro presumido deduzido dos impostos R$22,47. Zero. Neste exemplo, poderá ser distribuído, a título de lucro isento do imposto de renda na fonte o valor de R$22,47. Zero. A pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido poderá distribuir lucros ou dividendos de resultados apurados através de escrituração contábil. Para melhor entendimento, segue exemplo do cálculo e apuração do lucro a distribuir, com base no lucro presumido. Pessoa jurídica prestadora de serviço. Receita bruta de prestação de serviços. R$100.000. Porcentagem aplicável sobre a receita com a prestação de serviços é de 32%. Base de cálculo do IRPJ. R$32.000 menos os impostos do IRPJ, CSSL, PIS e CUFINS, que juntos somam R$9.530. Lucro presumido deduzido dos impostos. R$22.470. Neste exemplo, poderá ser distribuído, a título de lucro isento do imposto de renda na fonte o valor de R$22.470. A pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido poderá distribuir lucros ou dividendos de resultados apurados através de escrituração contábil. Simples Nacional. Os lucros das MIPP poderão ser distribuídos de forma isenta desde que observado o cálculo ou o lucro contábil. EPP com atividade de comércio. Receita da EPP com atividade comercial de R$1.250.000 por ano. IRPJ devido simples. 0,46% vezes R$1.250.000 é igual a R$5.750. Limite distribuição lucros. 8% vezes R$1.250.000 é igual a R$100.000. Lucros isentos a distribuir. R$100.000 menos R$5.750 é igual a R$94.250. Restrições para a distribuição de lucros. Conforme determina o artigo 889, do RIR de 99, as pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantidos, por falta de recolhimento de impostos no prazo legal, não poderão distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas, dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. Considere que a empresa Ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada tenha apurado um lucro contábil no exercício de 2010 de R$50.000. O contrato social da empresa prevê a distribuição de lucros através da regra geral, ou seja, através do percentual de participação de cada sócio.
Com isso, os sócios da empresa ecológica deliberaram em assembleia em 30 de abril de 2011 pela distribuição integral dos lucros apurados no exercício anterior. Pelo lançamento dos lucros a distribuir. Lucro líquido do exercício: R$ 50.000. Lucros a distribuir, sócio fulano: R$ 35.000. Lucros a distribuir, sócio Beltrano: R$ 15.000. Lucros a distribuir com base no lucro do exercício conforme deliberação em assembleia. Pelo pagamento dos lucros a distribuir ao fulano. Lucros a distribuir, sócio fulano: R$ 35.000. Banco conta movimento: R$ 35.000. Pela distribuição de lucros ao sócio fulano da Silva conforme comprovante de transferência número 004. Pelo pagamento dos lucros a distribuir ao fulano. Lucros a distribuir, sócio Beltrano: R$ 15.000. Banco conta movimento: R$ 15.000 pela distribuição de lucros ao sócio Beltranos de Souza conforme comprovante de transferência número 005. O encerramento por dissolução de uma sociedade ocorre por vários motivos, dentre os quais se destaca: expiração do prazo contratual, a deliberação dos sócios, a falência, dentre outros. Resolvida a questão quanto à dissolução da sociedade, a pessoa jurídica entra em fase de liquidação. Após a conclusão da liquidação, ela será extinta. Portanto, observam-se 3 etapas, que são: dissolução, liquidação e extinção. O primeiro passo para a liquidação, via de regra, é o levantamento de inventário e a elaboração de um balanço inicial de liquidação do período entre 1º de janeiro do ano calendário em curso até a data em que os sócios decidirem pela liquidação. Na contabilidade, o encerramento de uma empresa consiste em converter os bens e direitos em dinheiro, saldar as obrigações com terceiros e restituir aos sócios a parte que cabe a cada um no patrimônio líquido remanescente, se houver. Considere a empresa encerra e líquida tudo limitada. Formada por 2 sócios, cada um com 50% de participação na sociedade, que decidem pela sua dissolução. A dissolução foi decidida no encerramento do ano de 2010, de modo que o balanço normal levantado em 31 de dezembro de 2010 serve também como o balanço de início da liquidação. O balanço patrimonial da encerra e líquida tudo limitada é o seguinte. Com isso, no processo de liquidação foram efetuadas as seguintes operações: recebimento de R$ 13.000 registrados em duplicatas a receber. Venda à vista dos estoques de mercadorias por R$ 15.000. Impostos incidentes sobre as vendas de R$ 3.000. Venda à vista de móveis e utensílios por R$ 16.500. Após a realização do ativo e o pagamento do passivo, apurou-se o resultado da liquidação, encerrando-se todas as contas de receita e de despesas em contrapartida a uma conta transitória, que se denominou apuração do resultado da liquidação. Para a conclusão da liquidação, deve ser aberta uma conta no passivo circulante intitulada Conta Corrente dos Sócios ou semelhante, para receber os lançamentos de transferência das contas do patrimônio líquido, que será extinto, proporcionalmente à participação de cada sócio. Lançamentos de transferência do capital social para o Conta Corrente Sócios. Capital social: R$ 16.000. Conta Corrente Sócios, Sócio A: R$ 8.000. Conta Corrente Sócios, Sócio B: R$ 8.000. Encerramento das contas do patrimônio líquido conforme a apuração do balanço patrimonial para liquidação. Lançamentos de transferência dos prejuízos acumulados para o Conta Corrente Sócios. Conta Corrente Sócios, Sócio A: R$ 3.000. Conta Corrente Sócios, Sócio B: R$ 3.000. Prejuízos acumulados: R$ 6.000. Encerramento das contas do patrimônio líquido conforme a apuração do balanço patrimonial para liquidação. Lançamentos de transferência do resultado da liquidação para o Conta Corrente Sócios. Resultado da liquidação: R$ 2.000. Conta Corrente Sócios, Sócio A: R$ 1.000. Conta Corrente Sócios, Sócio B: R$ 1.000.
Encerramento das contas do patrimônio líquido conforme a apuração do balanço patrimonial para liquidação. Pelo pagamento dos haveres dos sócios, será debitado a conta corrente sócios e creditado as contas do ativo circulante remanescentes, o que concluirá a liquidação do ativo e do passivo da empresa encerra e liquida tudo limitada. Conta corrente sócios, sócio A. R$ 5.000. Conta corrente sócios, sócio B. R$ 5.000. Banco conta movimento. R$ 10.000. Encerramento da conta banco pela devolução dos haveres aos sócios conforme a apuração do balanço patrimonial para liquidação. Pelo pagamento dos haveres dos sócios, será debitado a conta corrente sócios e creditado as contas do ativo circulante remanescentes, o que concluirá a liquidação do ativo e do passivo da empresa encerra e liquida tudo limitada. Conta corrente sócios, sócio A. R$ 1.000. Conta corrente sócios, sócio B. R$ 1.000. Caixa. R$ 2.000. Encerramento da conta caixa pela devolução dos haveres aos sócios conforme a apuração do balanço patrimonial para liquidação. Após efetuados os lançamentos para encerramento da empresa, foram apresentados os seguintes razonetes. Para a conclusão da liquidação, deve ser aberta uma conta no passivo circulante intitulada Conta Corrente dos Sócios ou semelhante, para receber os lançamentos de após efetuados os lançamentos para encerramento da empresa encerra e liquida tudo limitada. Foram apresentados os seguintes razonetes. Caro aluno, chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.